Eterno de Israel, abençoe a sua vida, Beshem Yeshua. Em nome de Jesus. Estamos felizes essa noite. E depois desse louvor não precisa nem pregar, não precisa fazer mais nada. É só dar mais 5 glória a Deus depois desse louvor e ir embora. Mas o Senhor tem nos comunicado uma palavra e nós vamos seguir falando um pouquinho daquilo que nós comentamos na parte da manhã. Aqui eu quero agradecer mais uma vez a vida do pastor Carlos, que me acompanha, junto com o Júlio, são os nossos escudeiros. E somos felizes por fazermos parte dessa missão neste lugar, nessa noite. Diga assim comigo: eu posso fazer diferente. Eu não sei se foi a bateria ou baixo, mas eu não consegui ouvir vocês não. 1, 2, 3. Eu acho que foi o baixista. Muito grave o negócio. 1, 2, 3. Para os irmãos que não tiveram na parte da manhã, nós comentamos sobre o legado de Abraão transferido a Isaac. E justamente o problema que houve quando Abraão decidiu sair da posição que Deus mandou, da terra, do lugar espiritual que Deus tinha estabelecido, e também o lugar geográfico, e desceu para o Egito. Isaac chega no mesmo ciclo que o seu pai, e quando ele chega nesse ciclo, Deus dá uma palavra para ele dizendo: Isaac, não desças ao Egito. Exatamente, Deus ele traz um alerta geracional para Isaac, dizendo: Isaac, não cometa os mesmos erros que o seu pai. E hoje pela manhã nós recebemos um pouco dessa porção e podemos entender que existem muitos processos geracionais que envolvem a nossa vida. E nós precisamos romper com cada um deles. Precisamos aplicar os princípios corretos dentro de cada base da nossa vida. Eu quero que você me acompanhe numa leitura em Bereshit 26, Gênesis, a partir do verso 18. Poderemos pontuar alguns erros que Isaac também cometeu, juntamente com esse processo, repetindo o que o seu pai fez. Mas eu quero focar nos processos que precisamos vencer. Vamos lá? Dá para jogar no telão aqui, o pessoal da mídia? Aí você me ajuda um pouquinho com a voz. Glória a Deus. Gênesis 26, 18, leremos aqui até o 22. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui mesmo? Então vamos lá. Isaac tornou a abrir os poços que havia sido cavado nos dias de seu pai Abraão, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já tinha lhe dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente, água viva. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso, Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa
desse houve conflito. Por isso recebeu o nome Sitna. E partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço. E como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. E ele disse: porque o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Ótimo. Obrigado, professor. Você vai para Curitiba? Nós vamos tirar o teu couro todinho lá. E no frio, lá o ar-condicionado é na cidade inteira. Uma coisa que nós percebemos dentro dessa passagem, que existem coisas na vida que são básicas, são cíclicas. Acontece em todos os lugares do mundo, em qualquer nação, em qualquer região. Deus, Ele cria a terra, Ele cria a água, Ele cria um sistema para que a terra possa sustentar a humanidade. Nós falamos aqui no seminário de intercessão de adoração sobre 3 níveis de céu. O primeiro céu, Deus preparou tudo para que o homem recebesse a estrutura mínima. E uma coisa que Abraão precisava nos seus dias era a terra, as sementes e água. Isso me leva a pensar que existem coisas nas nossas vidas que serão exatamente como na vida dos nossos pais. Necessidades básicas. Coisas que vamos enfrentar da mesma maneira que os nossos pais enfrentaram. Mas perceba que esse legado de Abraão tem a ver com a decisão de Isaque seguir as pisadas. E o importante aqui é que Isaque, ele segue um caminho que o pai tinha preparado antes. Então ele vai abrir os mesmos poços, nos mesmos lugares. Porque depois da morte de Abraão, os filisteus entulharam os poços. Digam comigo, filisteus. Mais alto. E o que significa filisteu? Invasor, aquele que invade, aquele que não tem legalidade, mas entra e quer tomar posse, e quer tomar espaço, quer ganhar terreno sem legalidade. O poço pertencia a quem? Abraão, por lei, por direito, achou a água, pertencia a Abraão. Mas o invasor sempre vai querer entulhar, encher de porcaria aquilo que Deus gerou vida. Porque água em hebraico, maim, significa vida. O que o invasor quer fazer? Ele quer entrar na vida das pessoas, ele quer entrar naquilo que pertence às pessoas e tirar a essência daquilo que Deus colocou, a vida de Deus. Por isso que nós precisamos entender uma estrutura. A palavra bênção em hebraico é autorização para prosperar, brachá. Agora maldição, tralá, significa tirar totalmente a vida de Deus de alguma coisa. Sabe o que tira a vida de Deus da vida de alguém ou de algum lugar? Quando os princípios são quebrados. Quando as verdades eternas são deixadas de lado. Abraão morre, o invasor entra e vai tentando tirar a fonte da prosperidade, porque a água nesse contexto significa prosperidade. Sem água, sem prosperidade. Não existe miséria num lugar que tem a terra e tem água. E o primeiro ponto que eu quero destacar nesta noite é: não existe vitimismo
nesse processo. Você pode simplesmente cruzar os braços e ficar se lamentando dizendo, meu pai conseguiu no tempo dele, agora na minha vez parece que está mais difícil, eu não vou querer, vai ser difícil, eu não vou conseguir. Irmão, se você tiver que refazer alguma coisa que o seu pai, que a sua mãe, que a sua parentela deixou para trás, o Senhor está te convidando para isso nessa noite. Isaac começa a perfurar os poços, e quando ele fura esse poço aí com a sua equipe, ele acha uma fonte de água tão viva, tão forte, tão pura, que os outros pastores que estavam do outro lado pensaram, bom, invadimos uma vez, vamos invadir de novo. E aí acontece exatamente isso. Olha a palavra hebraica para esse poço é Ezek, que significa disputa ou conflito. Querido, não existe como conquistar algumas coisas sem receber afronta, sem participar de algumas disputas. Se você está pretendendo vencer algumas coisas na sua geração, prepare-se para um grande conflito. Prepare-se para transpor pensamentos. Prepare-se para remover pensamentos antigos, pensamentos que não são mais vigentes, pensamentos que não têm a ver com as Escrituras, processos que não têm a ver com o reino de Deus. E a gente precisa entender que cada processo que nós passamos na vida tem a ver com um preparo. Isaac não para nesse poço. Teve conflito, sabe o que ele disse? O mesmo Deus que me deu graça para achar esse poço, vai me dar outro. Para de ficar sofrendo impacto, transforma esse impacto em impulso, meu irmão. Transforma esse impacto em impulso. Nós queremos resolver simplesmente o efeito, nós queremos combater efeito, nós temos que trabalhar na causa. A causa é que o inimigo, mais uma vez, lutou por algo que nós conquistamos. Só que isso que Deus deu para Isaac não era o ápice do que Deus queria. Era só um preparo para que a fé de Isaac fosse trabalhada como a fé do seu pai. Você não está entendendo por que você está sofrendo algumas afrontas? Porque você está em conflito? E a palavra conflito significa choque, bater de frente. Você está se sentindo assim? Tentando avançar, mas parece que tem alguma coisa batendo de frente com você, tentando te impedir? Olha o que Deus está dizendo para você. Esse conflito será resolvido com sabedoria. Quem está resolvendo questões geracionais não pode ficar brigando, gritando, batendo, exigindo direito. Você deve ir aos pés do Senhor. Você deve levar as causas para um tribunal. O Paulo diz que nós devemos levar a Deus deprecações. Sabe o que significa isso? Um juiz precisa atuar num território o qual ele não tem autoridade. Ele faz uma carta precatória com o pedido, com a petição, com a demanda, e envia para um juiz de uma patente muito mais alta, porque ele pode sancionar esse pedido. Quantos juízes nós temos aqui? Quantos juízes nós temos aqui que vão chegar no ponto de conflito e vão preparar cartas, orações, intercessões para resolução de conflitos? Cartas que vão quebrar os conflitos interiores, os conflitos geracionais. Pessoas que não conseguem sentar à mesa, pessoas que se encontram mal e mal numa festa de fim de ano, no aniversário ou num casamento de longe. Deus está dizendo, hoje esse conflito acaba. Ele fura um segundo poço. Digam glória a Deus.
Eu estou percebendo o Senhor removendo o conflito de dentro de pessoas. Esse conflito tem tirado a sua força para buscar Deus. Esse conflito tem tirado a sua esperança. Esses conflitos que estão te afrontando há tempos, que não deixam mais você ter paz. Você não tem paz quando você encontra algumas pessoas, ou quando você se encontra em algumas situações. Deus está dizendo, hoje esse conflito acaba. Hoje esse conflito acaba. Você não vai precisar atravessar a rua mais. Você não vai precisar cortar caminho mais. Você não vai precisar ficar inventando desculpa para não aparecer em alguns lugares. A terra que você pisar é território do Senhor. Aleluia. O segundo posto, Sétina. Sétina é um pouquinho diferente de Rezeque. Rezeque sabe aquelas afrontas que você recebe com palavras, com atitudes, desprezo, rejeição. Isso é Rezeque. Aquele sentimento de quem é você para fazer isso? Quem você pensa que você é? Quem você acha que você é para fazer alguma coisa? Mas eu quero declarar para você que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. As que não são, para confundir aquelas que são. Deus visita um povo que está subjugado por Midian. E de repente tem alguém escondido, tentando achar uma maneira de não entrar em conflito e resolver uma questão básica da vida. Precisamos comer. Precisamos de um pouco de alimento. Lá está Gideão, trabalhando no lagar. Querido, eu ouvi hoje uma irmã aqui, vindo para a igreja, ela falando isso, que teve alguns dias, que ela entrou no banheiro, ligou o chuveiro, ajoelhou e começou a chorar. O Senhor está contemplando as suas lágrimas. O Senhor está contemplando esses processos que você tem passado. Existem coisas que passam dentro da mente que a gente não tem coragem de verbalizar e passar para outros. Vai gerando aqueles sentimentos, aqueles processos. Esses sentimentos, exatamente essa ideia dos filisteus entulhando esse poço de água viva que você é. Olha o que Jesus disse, como está escrito nas Escrituras: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Está Gideão. O anjo chega e fala: Gideão, você é valente e o Senhor é contigo. A resposta de quem não resolve conflitos está debaixo desse espírito de rejeição. Se o Senhor fosse conosco, nós não estaríamos passando por isso. Se o Senhor fosse conosco, Midian não estaria sobre nós. E sabe de quem Midian era filho? Sabe não? Quem era o pai de Midian? Dos midianitas? Alguém? O mesmo pai de Isaac. Abraão era pai de Midian. O mesmo pai de Ismael. Existem gerações que simplesmente decidem se afastar da palavra, mas o Senhor levanta a geração de Isaac, que permanece no princípio. Gideão, ele diz assim: bom, se o Senhor fosse conosco, nós não estaremos assim. Deus disse: Deus vai usar você para livrar a sua família, essa nação. Querido, Deus está escolhendo os fracos nesses dias. Deus está levantando aqueles que ninguém dá nada. Deus está querendo falar com aqueles que estavam desistindo. Algumas pessoas estavam ensaiando aqui para parar no meio do caminho. Deus está dizendo para você: a oposição que você está recebendo agora pode ser externa ou interna. Em Sitna
vem a mesma ideia de Satã, ou Ha-Satã, aquele que é inimigo. Eu não sei você, mas dura coisa é você ter inimigo, e parece que esse inimigo ele tem influência que vai à sua frente gerando problemas para você. Você já teve pessoas assim na sua vida, não? No trabalho, onde você vai, parece que tudo que você vai fazer já está à frente, já falou, já atrapalhou, organizou um pensamento, organizou uma fala. Querido, nesses dias o Senhor está fazendo isso. Todos aqueles que se levantarem contra o propósito do Senhor, Ele vai abater. Todos aqueles que se levantarem contra os princípios do Eterno, a mão do Senhor vai trabalhar em favor dos pequenos e dos humildes. Sabe por quê? Dentro desse poço, o que prevalece é o orgulho. Quem são vocês? A oposição é orgulhosa. Só que existe um antídoto para o orgulho. Qual é o antídoto? Fale comigo. Orgulho é gavá em hebraico. Agora, humildade em hebraico é anav. Anav não é ser pobrezinho, coitado, miserável. Anav, humilde, é saber a identidade que tem. É saber de onde veio. É saber que é filho de alguém. É saber que está debaixo de um legado. É saber que tem autorização para fazer algo. E sabe o problema da oposição? As oposições vêm para distrair. Você fica pressionado. Você fica entristecido. Palavras são ditas. Palavras são liberadas. Sentimentos são gerados. Muitas oposições vai minando força. Você quer avançar, você quer ir para frente e não consegue. E às vezes nós pensamos, por que Deus está me deixando passar por isso? Porque Deus deixou Isaac trilhar o mesmo caminho de Abraão, enfrentar problemas parecidos. Querido, cada geração vai ter que dar uma resposta para a sua demanda. Cada um de nós vamos ter que nos posicionar diante dos conflitos, das resistências, das oposições geracionais. Porque agora é a minha vez. Eu posso fazer diferente. Você pode fazer diferente? Você pode fazer diferente? Diga, eu posso fazer diferente. Só que nesse campo aqui da oposição de Sitna, a ideia principal desse ataque é mexer no equilíbrio. É que você perca o foco. Você fez um propósito. Você estabeleceu algo. Não, esse ano eu vou servir. Esse ano eu vou fazer a vontade do Senhor. Esse ano eu vou me levantar. Esse ano eu vou me estabelecer. Esse ano eu vou avançar. E a oposição veio para quê? Por que veio a oposição? Para justamente você não chegar no propósito principal. Querido, foca no propósito. Foca no propósito. Tira os olhos dos opositores. Lembra de Neemias? Neemias começa a trabalhar e de repente os opositores começam a dizer: coitado! Olha esse murinho tão safado que eles estão construindo. Se uma raposa passar por cima vai derrubar. Pare de ouvir os opositores. Pare de ouvir, porque o primeiro ataque vai ser afronta. E se você continuar focado, eles vão mudar a estratégia. Venha tomar um café, me perdoe. Só que não é um pedido de perdão verdadeiro. É só para infiltrar, é só para achar acesso. Porque filisteu é o quê? Invasor. Se ele não conseguir a força, ele vai achar um jeito e uma manobra de querer entrar. Cuidado com quem você coloca dentro do propósito que Deus te deu. Cuidado com quem você faz aliança. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você está colocando o ombro do lado. Pode ser que ele esteja disfarçado de alguma coisa. Peça discernimento ao Senhor, porque a nave é andar cheio de revelação. Olha o que a Bíblia diz: Deus resiste
aos soberbos, mas Ele dá graça. A Bíblia diz mais, a humildade precede, a humildade precede, a humildade precede. Então o que nós temos que fazer na hora do conflito? Manter o foco. E uma das coisas que nós precisamos é fica quieto. Tem gente que fala muito. Tem gente que posta muito. Tem gente que na carência se abre muito. Tenha maturidade, querido. Os opositores estão colhendo informações o tempo todo. Os opositores estão colhendo informações e tentando achar brecha o tempo todo. Tome cuidado quando você se sentir triste, angustiado, quando você se sentir fraco. Olha o que a Bíblia diz. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. A maioria dos irmãos aqui que estavam no treinamento inteirou da minha situação, do tumor que apareceu na minha cabeça. 2016. Vinha passando mal ao longo da minha vida e não sabia o que era. Em 2016 eu tomei conta, depois de um exame, de um tumor na cabeça. E esse foi um grande sitna na minha vida. Foi uma grande oposição ao meu ministério, ao meu chamado. Porque esse tumor exatamente pegou no lugar que atrapalharia a minha visão e a memória. Quando eu recebi essa informação no médico, ele disse, você está com um tumor na cabeça. Tudo escureceu diante dos meus olhos. E por aquele segundo que ele estava falando o que era, o que tinha que fazer, escureceu os meus olhos, baixou um temor, um medo, uma sensação de morte. E quando aquilo estava me dominando, eu comecei a dizer, não, o Senhor me deu uma promessa. O Senhor me disse que eu ia fazer a vontade dEle. O Senhor me tomou com 11 anos e me levou para a casa dEle para me ensinar os seus caminhos. Eu não aceito isso na minha vida. Durante um ano, querido, me tiraram carteira de motorista. O remédio que eu tomava não me deixava fazer nada. Passava extremamente mal. O que eu mais gostava de fazer, que é estar com pessoas, cuidar de pessoas, eu não podia. E sabe qual foi o sentimento daqueles dias? Corri muitas vezes. Gastei dinheiro para ajudar pessoas. E foi um ano quase inteiro, com quase ninguém do meu lado. Só que eu entendi o porquê. Se o Senhor deixasse as pessoas chegarem ali, me derem as mãos, apoio, alimentar aquilo, eu ia virar uma vítima de um tumor. O meu pastor me enviou e disse, você vai plantar uma igreja. Eu disse, mas como que eu vou plantar uma igreja desse jeito? Eu não posso fazer nada. Deus mandou. Os opositores se apresentarão diante daqueles que têm grande chamado. E olha que interessante, durante um ano, eu fiz um propósito, por isso que eu estou dizendo para você, foca. Eu disse, Senhor, esse ano inteiro eu vou te buscar profundamente. Acordava 3 da manhã, 4 da manhã, fazia o devocional, lia a Bíblia, e ficava até as 8 da manhã de joelho orando, buscando ao Senhor, tirava períodos na parte da tarde e à noite. 8 meses, pastor Robson, sem ouvir um mosquito passar dentro do escritório. 8 meses sem sentir nada, sem sentir a presença, sem sentir, parece que a resposta, parece que aquela oração não ia. Quando inteirou 9 meses, numa madrugada eu estava orando. Eu entrava no estúdio que eu tinha uma bateria, nosso ensaio era lá no meu escritório. Acho que o baterista tem o lugar, o santuário lá dentro da bateria. Eu entrei, fechei a porta. Como todos os dias de madrugada eu desci para orar. E aquele dia eu orei e coloquei a Bíblia bem no banquinho da bateria. Li os 3 capítulos e comecei a orar.
E daqui a pouco uma voz começou a invadir o meu interior. E aquilo que até aquele dia era um conflito, o que eu vou fazer se o Senhor disse que eu faria? E não tenho capacidade, não posso, não consigo. Vários desmaios, mal súbito. E todas as vezes que aconteceu eu estava sozinho. E não sei se fiquei desmaiado 10 minutos ou 2 horas, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, cada um deles o Senhor estava comigo. E nesse dia o Senhor invadiu aquele lugar e a presença foi chegando tão devagarinho assim, e foi enchendo aquele lugar. Ele começou a me mostrar o que Ele faria no propósito da minha vida como igreja. E como aquele que Ele disse, eu vou te levar para as nações. Eu vou te levar para você fazer a minha vontade para muitos lugares. Você vai pisar em lugares que você nunca andou na sua vida. Sabe o que aconteceu naquele dia, pastor Robson? Aquela oposição que estava dentro de mim, que estava me freando, sumiu. 2017 começa, e o meu pastor, ele é mais louco que eu, 100 vezes. Ele disse, vamos a Israel. Eu disse, eu quero ir. Os médicos disseram que não pode andar de avião. Que tal pegar 12 horas por cima do mar e pelo deserto? Eu disse, pode colocar o meu nome aí que eu vou. Ele colocou meu nome e chegou no dia de acertar as passagens, o pacote, nós não tínhamos dinheiro. Passou-se 1 mês e pouco, 2 meses quase. Me ligaram dizendo, daí pastor, vamos para Israel? Vamos fechar o pacote? Eu disse para a menina no telefone, querida, eu vou falar em nome de Jesus. Deus me disse que eu tenho que ir para Israel. Mas eu sou aquele que vive de Isaías 55. Vim de comprar sem dinheiro. E ela disse, como assim? Se você topar... Ela disse assim para mim, para ir para Israel tem que ter fé. Eu disse, fé eu tenho. Então tenha fé para gerar o dinheiro. Eu falei, você disse isso, então você vai ter que ter fé, que eu vou viajar e depois eu pago. E sabe o que ela falou? Tá bom, pastor. Vai você? Eu falei, não, eu e a minha esposa. Sem a minha esposa eu não vou. Em 2017, na festa de tabernáculo, 12 horas depois de atravessar o oceano, onde me diziam que o tumor poderia me causar um problema, eu estava lá na terra da promessa. Eu quero dizer para você que os opositores não resistem àqueles que se dobram diante do propósito, aqueles que abraçam o propósito. Eu quero fechar aqui, querido, porque hoje eu quero orar com vocês. Não sei se volto aqui, se não voltar, você já sabe. Existem oposições que nós temos que compreender que a maioria delas, os opositores vão sair quando eles encontrarem pessoas dispostas a uma posição. Eu disse, Deus, uma junta médica inteira está dizendo que não vai dar. Mas o Senhor disse que eu faria. Então eu acredito no que o Senhor me disse. Querido, busque a promessa que está dentro de você aí. Busque a palavra que Deus te deu aí agora e diga assim, Senhor, eu abraço ela agora. Eu estava quase deixando ela. Querido, por um momento, durante um ano que eu ficava deitado, tudo rodando, eu dizia, acabou minha vida. A qualquer momento eu vou deitar e não vou acordar. Mas eu sempre trazia à memória aquilo que me trazia esperança. Me permita contar isso aqui, pastor Robson. Falo sobre o último post e eu quero orar com esses crentes hoje. Eu preparei algo e Deus me falou aqui, fala isso aqui, Talvez tenha uma pessoa aqui que precisa ouvir isso aqui, Eu vim de uma família que minha mãe encontrou meu pai, namoraram e fizeram essa obra-prima. Vocês estão rindo por quê? Vocês estão de mancada? Minha mãe nasceu num lar onde o meu avô era maestro, tocava todos os instrumentos, levantou, plantou igrejas, ensinou uma geração
a quarteto, coral, ajudou um grande pastor da Assembleia de Deus no estado chamado Pastor Jeová. Pensa um homem bravo. Um mês antes do meu avô morrer, Deus começou a falar para ele: eu vou te levar. Na semana que ele foi para morrer, o anjo veio e visitou ele na beira da cama quando ele estava orando. O meu tio mais novo, pequeno ainda, disse para minha avó: tem um homem de branco perto do pai. Aí a avó disse: que é isso? Não é nada, menina. No outro dia, meu avô ajoelhado de novo, ele disse: tem um homem de branco perto do pai. No terceiro dia, ele disse: ó, tem um homem de branco perto do pai. Minha avó entendeu. Deus está falando com ele. Meu avô vai ao culto e pede a oportunidade, diz assim: gente, Deus me disse que Ele vai me recolher. Eu gostaria muito que vocês orassem pela minha véia, esse é o termo que ele usou, e orassem pelos meus filhos. Mas eu queria muito que vocês orassem, porque daqui a um tempo vem um neto que está chegando. Igreja, ore pelo meu neto que está chegando. Meu avô morre em novembro. 12 de dezembro eu nasço. Um neto. E sabe o que eu carrego dentro de mim? Uma esperança de chegar no reino de Deus. O primeiro que eu quero ver é Jesus. Eu quero contemplar o Pai. Mas eu quero chegar diante desse homem, o seu Jaime, pegar no braço dele, abraçar ele e dizer: aquele poço que você furou lá atrás, eu fui lá, furei ele de novo, e furei outro, e furei outro. E uma geração inteira bebeu desse poço. O Senhor está levantando nesses dias pessoas que vão entender que lá atrás alguém levantou um altar e nós devemos procurar os altares do Senhor. Isaac fura mais um poço. Agora nesse lugar não há mais conflito, não há mais oposição, não há mais disputa. Isaac olha para um lado, olha para o outro. Os pastores ficam esperando a qualquer momento o ataque, e o ataque não aconteceu. Existe um momento, querido, que Ezequiel vai nos trazer uma canseira, Sitna vai nos trazer tristezas e angústias, mas vai chegar uma hora que Rehobote vai aparecer no nosso caminho. Se um poço que você furou não deu certo, fure mais um. Se você tentou resolver e não deu, tente de novo. Avance. Rehobote significa um lugar muito espaçoso. O Senhor está trazendo amplitude para o seu chamado hoje. O Senhor está trazendo amplitude, porque esse poço que você está furando, esse poço chamado Rehobote, vai trazer tanta água, que vai ter plantação que vai germinar em larga escala. Eu queria orar nessa noite, porque eu posso fazer diferente, sim ou não? Conhecendo um pouco a história da minha família e do meu avô, eu percebi que algumas coisas eu deveria fazer diferente. Esqueci o seu nome, meu amado. Sabe uma coisa que eu entendi na caminhada do meu avô? Eu quero pegar todos os passos corretos dele. Mas uma coisa eu entendi que faltou talvez na caminhada dele: conhecer as Escrituras e o poder de Deus mais profundamente. Sim, ele deixou um legado muito grande na nossa região. Só que o meu avô nunca saiu daquela redondeza daquela cidade. E pela obediência que o Senhor me fez chegar até aqui, Ele já me levou para algumas nações. Eu já rodei essa nação em vários lugares. América Latina, hermano, pressuposto, já estamos por achar. E eu quero declarar para você o seguinte: identifique algo na sua geração que você precisa melhorar. Eu posso fazer diferente. Você pode fazer diferente. Nós podemos fazer diferente. E eu queria convidar aqui, eu quero orar com os jovens
crianças e jovens, adolescentes, eu não sei como vocês classificam. Vocês podem vir aqui à frente? Mais próximo do púlpito possível. Pode chegar mais para lá se for o caso. Pode vir mais para cá, ó. Pode encher a frente aqui, ó. Sabe o que eu vejo aqui nessa noite? Uma geração que está carregando promessas, chamados e legado. Eu vejo uma geração aqui, alguns nasceram no meio de tantos conflitos, no meio de tanta contradição, talvez até em processos muito parecidos com os meus. Mas existe uma palavra que eu quero liberar sobre vocês essa noite. Existe uma promessa em Joel, que Deus disse: manda trazer, irmã, manda vir. A promessa de Joel é que o Espírito do Senhor, em primeiro momento, quer ser derramado sobre vocês. Olha o que está escrito aqui na Bíblia: os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Existe uma ordem de derramamento do Espírito. E sabe qual é essa ordem? Primeiro, a geração mais nova. Deus quer liberar poder sobre essa geração. Sabe por quê? Você vai corrigir a rota daquilo que o seu pai e o seu avô fez errado. Você vai trazer a direção e o propósito na sua vez. Você pode fazer diferente. Quem sabe eles, seus pais, eles não tiveram a oportunidade de receber uma direção, discipulado, direcionamento. Quem sabe nasceram num contexto tão difícil, que não tiveram contato com o Evangelho. Mas em algum momento, eles se levantaram. Em algum momento, algo aconteceu. E quando você foi gerado, concebido, no ventre da sua mãe, Deus não mandou um problema para uma família. Deus não mandou mais uma boca. Deus não mandou mais um no meio de um processo de miséria ou de responsabilidade. Deus pegou esse ventre, pegou uma semente e mandou uma resposta para a terra. Eu quero esperar um minutinho mais, pastor, que as crianças estão chegando. Elas estão chegando ali, ó. Enquanto nós cantamos uma canção aqui, vamos lá? Por gentileza que vocês fechem os seus olhos aqui. Que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado. Comece a declarar: eu posso fazer diferente. Diga isso. Diga: eu vou fazer diferente. Eu estou me posicionando para ser diferente. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Se eu tenho fogo cerrado em meu
não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Nós vamos fazer o seguinte, queridos, nós vamos orar por eles aqui. Tenho fogo cerrado em meu peito. As crianças que estão ali vão receber um impacto. Não me dá descanso. Você crê nisso? Eu não tenho descanso. Gostaria que você se levantasse no seu lugar. Eu preciso de arqueiros nessa noite. Eu preciso de arqueiros essa noite, porque os filhos são como flecha na mão do valente. Os filhos são como flecha na mão do valente. Presta atenção aqui, querido. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito. Empunha o arco aí agora. Empunha o arco aí agora, querido. Não tenha vergonha, nós somos proféticos. E nós vamos começar a liberar uma palavra de arrependimento sobre eles. E vamos gerar uma palavra de profecia sobre eles. Senhor, nós nos arrependemos. Porque muitas vezes, Senhor, nós não olhamos para essa geração. Nossos filhos, os nossos netos, os conflitos, esses poços, Ezeque, Sitna, que às vezes acontece dentro da nossa casa. Nós nos arrependemos, Pai, por não olharmos com um olhar profético para essa geração. Nós nos arrependemos e queremos agora, Pai, lançar nesse altar essa palavra de arrependimento. Nos arrependemos por liberar palavras malignas sobre uma geração. Nós nos arrependemos hoje, Senhor, por não entendermos que da nossa boca só deve sair a bênção. Nos perdoe porque nós queremos trabalhar tanto, queremos dar o melhor para nossas famílias e filhos, que nós esquecemos da essência. Nós queremos dar muitos presentes, mas o que eles precisam é da presença. Nós nos arrependemos agora e nós vamos furar esse poço. Nós vamos arrancar os conflitos de dentro dessa geração. Comece a lançar as flechas agora. Lance flechas agora. Lance flechas. Palavras de cura. Palavra de perdão. Há um concerto agora aqui. Essa geração recebe o impacto do concerto. O impacto de um concerto. O impacto de um concerto. Pelo sangue de Jesus agora, nós declaramos uma geração transformada. Uma geração dotada de dons, chamados. Correntes geracionais, soltem esses jovens agora. Amarras geracionais, soltem. Rejeição, bastardia, solte agora. Falta da paternidade, falta da maternidade. Geramos a paternidade de Deus sobre vocês agora. Geramos paternidade, geramos maternidade. Esse conflito dentro de você nós agora arrancamos e declaramos um batismo de paternidade sobre vocês. Onde estão mais flechas? Aqui nós temos advogados, doutores, juízes, policiais, autoridades. Aqui nós temos pastores, ministros, adoradores. Uma geração está comunicando a outra. Agora, ativamos o espírito dessa geração. Arabás, Toribacalabarabás. Eu gostaria que vocês virassem para lá. Vire para o lado de lá vocês, por gentileza. Os jovens. Eu
quero que vocês agora levantem as mãos e nós vamos nos arrepender pelos pais. Nós vamos nos arrepender por autoridades, por toda a rebeldia que filhos causaram, por toda a tristeza que filhos causaram, angústia sobre pais e mães, avós, autoridades, toda a quebra de princípio de autoridade. Levante suas mãos e comece a dizer: Senhor, nós nos arrependemos por nós e por uma geração que entrou em conflito, desobedeceram, cometeram erros, enganos. Nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos. Libere, Senhor, agora a restauração sobre nós. Uma geração de jovens que estão sendo perdoadas, transformadas. Limpamos o altar. Limpamos o altar. Limpamos o altar. Preparamos a lenha. Organizamos o holocausto agora. Responde-me, Senhor, responde-me. Responde-me, Senhor, com o teu fogo. Presta atenção nisso aqui. Eu quero convidar uma geração de ativadores. Se o teu filho está aqui, ou se ele não está, mas você sente que você precisa ativar uma geração, você vai sair do seu lugar, porque o coração dos pais vão se converter aos filhos, e dos filhos, saia do seu lugar e venha, querido. Abrace com aqui as mulheres, as meninas, os homens, os meninos. Se tem alguém aqui que os pais não estão na igreja, seja você um pai ou uma mãe espiritual, e abrace agora. Ativadores. Ativadores. Me batiza com fogo. Acende a chama. Você que é avô, é avó, venha liberar uma bênção geracional. Libere. Esse é o lugar de Reobote. O lugar que o Senhor está ampliando o nosso espaço. É o lugar que o Senhor está trazendo um poço de água viva, sem conflitos. Sem conflitos, sem oposição. Reobote, o lugar de ampliar as tendas. Venha, venha. Libere, ative, libere, ative, libere, ative. Estamos blindando essa geração. Sim. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar.
Inauguramos uma palavra neste lugar essa noite. Pais posicionados nas portas de autoridade, como arqueiros, lançando os filhos para o propósito. Pais que estão colocando o legado dentro do espírito dos filhos. Pais, digam assim para os seus filhos: eu abençoo você, eu te libero para prosperar, eu te libero para crescer, eu te libero para fazer a vontade de Deus. Eu te entrego ao Senhor. Diga: mãe, pai, eu entrego você, meu filho, minha filha. Eu te coloco no altar. Você pertence ao Senhor. Faça como Abraão fez com Isaac. Coloca o seu filho no altar e ele vai seguir o legado profético. Me fazer desistir. Ativamos esses filhos. Ativamos esses pais. O que Ele me fez. Quem vai impedir se decidir que sou? Pois quem prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Sim! Eu sei que chegará. Minhas sortes Ele mudará diante dos meus. Oh meu Deus, vamos lá. O meu Deus. Sim, é. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir, Aleluia. zombando da minha fé até. Eu quero convidar os pastores dos jovens. Por gentileza, venham. Queridos, eu estou vendo o Senhor construindo uma ponte de uma geração para outra. Percebo no meu espírito o Senhor ativando o processo de uma geração na outra. Mas eu quero falar para você que não teve essa oportunidade de receber a brachá, a bênção do seu pai e da sua mãe. O Senhor disse: eu sou o seu pai. Eu supro isso dentro de você agora. Eu coloco a mão sobre a sua cabeça e digo: você é filho. Você recebe a autorização para prosperar como filho. Você recebe agora essa cerca de proteção da paternidade. Todos os conflitos dentro de você, toda a oposição, como um pai espiritual, eu digo: eu agora declaro, essa guerra já está vencida. Avance para Reobote agora. Vai para um lugar espaçoso. Grite: eu sou filho. Grite: eu sou filha. Eu sou filho. Eu sou filha. Grite: eu sou filho. Receba um batismo de filiação. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu quero declarar uma palavra sobre vocês. Vocês estão preparados para aumentar o nível do cajado de vocês?
Vocês estão preparados para receber um nível de autoridade que vai abraçar um nível tão grande de jovens, que não vai comportar esse espaço, não vai comportar, porque a autoridade que Deus está dando para essa casa é para exceder essas paredes. Eu quero que vocês desçam aqui, ó, essa juventude, esses jovens vão tocar em vocês e nós vamos profetizar sobre eles. Desçam aqui, por favor. Jovens, venha, toque neles aqui. Pais, libere palavras agora. Tem muitos pais chorando agora por filhos, por filhas. E nós estamos levantando neste lugar uma geração que vai resgatar esses jovens. Nós liberamos uma palavra nos céus, esse bairro. Jovens que estão presos em cadeias de pecado, de iniquidade. Vocês vão ouvir a autoridade dessa casa, que é do nome de Jesus. E vocês vão soltar esses jovens agora. Grilhões geracionais, processos de iniquidade. Nós liberamos a palavra da redenção e da remissão. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ativamos sobre esses líderes a autoridade sobre jovens. Nós declaramos agora que eles lutaram tanto, lutaram com processos, com poços de conflito, com oposições, mas o Senhor coloca diante deles agora um poço chamado Reobote, onde esse espaço vai ser ampliado, onde a autoridade vai ser ampliada, e a semeadura vai gerar muitas e muitas e muitas colheitas. Gere comigo, libere palavras. Libere palavras. Mães e pais, intercessores e adoradores, ativamos o Espírito deles. Lembre-se que o seu filho e a sua filha que está aqui serão os próximos pastores, os próximos líderes, os próximos. Ativamos. Abençoamos essa geração. Abençoamos essa geração. Vamos ter um minuto de gratidão pelas bênçãos geracionais. Dê glória a Deus, Senhor. Obrigado pelo acesso. Obrigado pelo acesso. Obrigado pelo poço de Reobote. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós não descemos ao Egito. Obrigado porque os nossos filhos não descerão ao Egito. Obrigado porque nós não vamos cometer os erros dos nossos pais, e os nossos filhos não cometerão os nossos erros. Creio! Obrigado, 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 Yeshua. Obrigado, Senhor. Obrigado pela ativação de dons neste lugar. Obrigado pela ativação da palavra. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque-me de novo, enche-me
declaro uma unção sobre as crianças. Os nossos filhos profetizarão. 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 Crianças tomadas pela glória. Crianças que não serão abusadas. Crianças que não serão influenciadas pelo mundo. Não serão influenciados pelas trevas. Os nossos filhos Profetas, profetizas, homens e mulheres de Deus. Os nossos filhos profetizarão. Os nossos filhos profetizarão. Os nossos filhos profetizarão, tomados por tua glória. Os nossos filhos profetizarão. Os nossos filhos profetizarão. Os nossos filhos profetizarão. Batiza com o teu Espírito essas crianças. Veja com a tua glória e com o teu legado. Não vão conhecer o mundo, mas vão conhecer a tua face. Aleluia! Queridos, nessa mesma unção eu quero que você estenda suas mãos aqui. Traga essas amuletas aqui, nós vamos orar. Cadê o óleo dessa casa? Eu acredito que o mesmo Deus que faz milagres nas Escrituras, Ele está aqui neste lugar. Você ama o seu pastor? Você crê que ele pode ser tocado agora? Senhor, nós não entendemos o porquê, mas nós sabemos que Tu tens todo o poder nos céus e na terra. Nós declaramos uma unção de cura sobre a vida do Seu Filho. Assim como o Senhor curou a minha vida, arrancando esse tumor na minha cabeça, eu declaro uma palavra sobre a vida do Teu Filho agora. Se o Senhor tem algo, Senhor, de propósito para uma cirurgia, nós entendemos, mas nós queremos invadir o céu como intercessores e declarar: nós acessamos a cura, nós acessamos a cura. Coluna seja tocada e refeita em nome de Jesus. Vértebra, hérnia agora. Liberamos a palavra de Rafael, o Deus da cura. Fortalecimento nos músculos, todo desgaste, toda pressão na coluna. Declaramos fortalecimento sobre os joelhos, sobre os ossos agora. Revitalização dos ossos, fortalecimento. Declaramos sobre as veias agora, uma unção que vai entrar limpando agora. Nós cancelamos agora todo o plano da oposição de Ezeque, de Sitna, e nós declaramos que o pastor Robson agora e a sua casa
Entra nesse lugar chamado Reobote, o lugar onde o espaço é ampliado, onde a bênção é liberada. Ativamos esta palavra e cremos em nome de Jesus. Que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre e sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a honra e o poder ao que está e ao que está sentado sobre o trono, ao que vive. Volte para o seu lugar, mas não vá embora agora não, já vamos terminar. Só volte para o seu lugar agora.